Apesar das dificuldades, um pai tenta sustentar a família, sem saber que um dia sua esposa vai se cansar das dívidas e vai abandoná-lo junto com seu filho pequeno. Por isso, hoje, em busca da felicidade, se gostar dos vídeos, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e ativando notificações. É gratuito e me ajuda a crescer. Agora vamos começar. Esta história, baseada em fatos reais, começa em um dia típico e rotineiro de Chris Garner, um pai de família que, como todos os dias, leva seu filho pequeno Christopher para a escola. Ele conta que prometeu sempre estar presente para os filhos, pois só conheceu o pai aos 28 anos, o que marcou sua vida. Depois, ele inicia sua viagem de ônibus com uma máquina estranha, despertando a curiosidade de um morador de rua que pergunta se é uma máquina do tempo. Mas é realmente um explorador de densidade óssea? Ele vende para médicos e especialistas para sustentar a família. Ou melhor, ele tenta ser isso, mas há muito tempo ninguém compra dele e por essa razão, seu veículo está parado e as dívidas da casa são muitas. Devido a essa situação, sua esposa linda fica irritada com ele pela vida que estão levando. E quando ela reclama que ele deve fazer algo realmente útil, ele tenta acalmá-la, dizendo que vai cuidar de tudo, enquanto se distrai com um cubo mágico. No dia seguinte, Chris fala com um homem em um carro de luxo que diz ser corretor da bolsa e estar indo muito bem. E aí, nosso protagonista olha ao redor e percebe que, diferente dele, todos ali parecem felizes. De volta para casa, ele diz à esposa que quer ser corretor da bolsa, mas ela não confia, pois devem 2 meses de aluguel e vários impostos atrasados. Além de estar cansada porque já faz 2 meses que ela trabalha em turnos duplos, ainda assim, Chris entra em um programa de treinamento para corretores. Antes de se inscrever, ele pede a uma cantora de rua para cuidar de sua máquina. Enquanto explicam que o programa tem outros participantes, mas só um conseguirá o emprego. Ele vê pela janela a mulher roubando sua máquina e tenta persegui-la, mas não a alcança. Quando amanhece novamente, ele vê na televisão que ninguém conseguiu completar o cubo mágico. E ao levar Christopher para a escola, eles têm uma briga. Ele se irrita ao saber que a professora deixa ele ver televisão em vez de fazer lição de casa na aula. Por isso, ele reclama sem hesitar, apesar da professora dizer que não deveria, pois sempre atrasa a mensalidade. Logo após entregar sua inscrição para o programa, ele reencontra a cantora de rua que o roubou no dia anterior. Por isso, ele a persegue. Nesse momento, ele nos conta que, quando começou esse negócio, investiu todas as suas economias, porque acreditava que iria revolucionar o mercado. Sem saber que médicos veem essas máquinas como supérfluas, ele consegue recuperar a sua no presente. Ao voltar para casa, sua esposa não fica feliz ao vê-lo com ela. Depois, ele faz seu filho feliz no aniversário ao dar a bola de basquete que queria. Logo depois, ele discute de novo com Linda, cansada dos fracassos dele. Dias depois, Chris encontra o homem que recebeu sua inscrição e consegue dividir um táxi com ele, já que ele tenta convencê-lo a lhe dar uma oportunidade. Mas esse homem, chamado Jay Twistle, fica distraído com o cubo mágico, sem prestar atenção nele. Então, Chris se arrisca a dizer que consegue resolver e, sem saber como, consegue montar o cubo completamente em pouco tempo, deixando Twistle completamente impressionado. Mas ele desce do carro sem pagar. E ao nosso protagonista não resta outra opção a não ser fugir dali, porque ele não tem dinheiro. O taxista começa a persegui-lo, mas Chris corre rapidamente até conseguir escapar dele ao entrar em um vagão do metrô. A má notícia é que, na pressa, ele perde sua máquina. Por isso, ele se atrasa para buscar o filho na escola, fazendo a esposa perder o turno de trabalho. Linda liga e diz que fez as malas porque decidiu deixá-lo. E nesse momento, Chris só consegue pensar na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que fala sobre a busca da felicidade. Como se soubessem que a felicidade só pode ser buscada. Ao chegar em casa, ele recebe uma ligação de Twistle convidando-o para entrevistas, mas não consegue anotar o número para retornar. E por isso ele corre rapidamente até uma loja para anotá-lo antes de esquecer. Horas depois ele reencontra Linda e discutem de novo. E quando ela diz que não é feliz, Chris responde que ela pode ir embora, mas que o filho vai ficar com ele. Naquela noite, ele leva Christopher para casa e durante o jantar, o senhorio pede que desocupe o local. Por atraso no aluguel, ele o convence a dar mais dias em troca de pintar a casa. Mais tarde, a situação piora quando a polícia o detém à noite por multas não pagas. Para impedir que os serviços sociais levem seu filho, ele pede a Linda que o busque na escola.
No dia seguinte, ele sai correndo da delegacia para a entrevista com Twistle, usando roupas velhas e sujas de tinta, causando má impressão. Ele revela a verdade sobre a prisão e a entrevista. Problema resolvido e o resultado é ótimo. O problema é que o programa não tem salário, e agora Chris não está convencido de aceitar por causa dos seus problemas financeiros. Eram 20 candidatos para uma vaga, mas só um conseguiria o emprego. E se ele aceitar fazer isso, então teria que vender as 6 máquinas que lhe restam para poder sobreviver. Depois, Linda retorna com Christopher. Admite que irá para Nova York e permite que Chris fique com o filho. E por isso, ele decide aceitar o convite para o programa. Com o tempo, ele se muda para um motel mais barato e, no sábado, leva o filho para jogar basquete. Estando juntos, ele aproveita para dizer ao filho que, embora seja bom no esporte, não deveria jogar o tempo todo. Chris então dá ao filho o melhor conselho, lembrando-o de perseguir seus sonhos. Não importa o que digam os que não alcançaram seus objetivos e afirmam que ele não vai conseguir. Ele deve apenas focar em realizá-los. Jamais permita que te digam que você não pode fazer algo. De volta, vemos que Chris finalmente conseguiu vender uma de suas máquinas e começa seu treinamento como corretor de ações com o pé direito. Eles anunciam que, ao final, haverá uma prova exigindo 100 pontos para a aprovação durante o intervalo. Ele vê o diretor e, durante a conversa, avista de longe o morador de rua com sua máquina. Ele corre atrás dele. Mas, em um momento, um carro o atropela e, mesmo estando com dor e tendo perdido um dos sapatos, ele decide voltar assim mesmo para o treinamento. Com o passar do tempo, vemos ele chegando cedo ao escritório e fazendo favores para o treinador, o que o faz se sentir menosprezado, porque ao mesmo tempo ele trabalha sem parar e percorre toda a cidade para procurar seu filho. Além disso, mais uma vez está atrasado com o aluguel. 2 meses se passam sem vendas até que ele marca a reunião com um possível cliente. O treinador pede que ele mova o carro e por isso ele se atrasa para a reunião. Mas Chris não desiste. Ele decide visitar a casa do cliente Walter com seu filho para se desculpar pelo atraso na reunião. Então o homem os convida para o jogo de futebol. Enquanto compartilha a experiência, ele se questiona se teria sucesso nesse caminho. Por azar, Chris não consegue fechar o negócio com Walter, mas ele fica satisfeito em ver seu filho feliz e também consegue o contato de outros possíveis clientes. Após 4 meses, ele vende todas as máquinas e tudo vai bem. Até que um dia, ele recebe uma carta em que o governo o notifica de que retiraram dinheiro de seus ganhos por causa da dívida de impostos. Agora ele só tem $24 em sua conta bancária. Por isso, ele vai cobrar de um amigo os $14 de uma aposta antiga. Mas ele diz que já estão quites porque o ajudou na mudança. Isso o frustra e ele não consegue esconder do filho. A boa notícia é que, em um parque, ele vê novamente o morador de rua que tem uma de suas velhas máquinas e consegue recuperá-la. Ele tenta vendê-la como última opção para recuperar dinheiro, mas descobre que a máquina não funciona. À noite, ele retorna ao motel com o filho e descobre que foram despejados por falta de pagamentos. Chris tenta pedir ajuda ao seu amigo da aposta, mas não consegue. Assim, só lhe resta ir ao metrô sem saber onde passará a noite. No meio dessa situação difícil, ele brinca com a inocência de Christopher para convencê-lo de que sua máquina é uma máquina do tempo. Ao usá-la, eles surgem cercados de dinossauros. Para se proteger, eles vão para uma caverna que é o banheiro da estação de metrô e passam a noite lá. No dia seguinte, finge normalidade com seu chefe e, após o programa, busca abrigo. Eles o rejeitam porque só aceitam mulheres e crianças. Não vou deixá-lo sozinho, precisamos ficar juntos. Então eles vão para o abrigo da igreja que está lotado. Lá, ele precisa brigar com um mendigo para conseguir um quarto para ele e seu filho pequeno. Mesmo diante das dificuldades, Chris tenta fazer Christopher rir, consertar sua única máquina e estudar para a prova final. Os próximos dias são exaustivos, pois Chris precisa terminar o trabalho mais rápido, para poder pegar o ônibus e chegar cedo à igreja para não ficar sem quarto. Enquanto come, ele estuda para a prova e depois entrega as respostas com confiança. Ao sair da empresa, ele encontra um homem que conheceu no jogo e marcou de conversar para fechar negócio depois. O diretor da empresa pede a ele $5 emprestados, prometendo pagar depois, pois ficou sem troco. Nesse dia ele chega tarde à igreja e por isso não encontra quarto. No dia seguinte, ele vende seu sangue para comprar uma peça e consertar a máquina. Por sorte, ele chega a tempo de conseguir um lugar em um abrigo cheio de homens. Estando lá,
Seu filho diz a ele que ele realmente é um bom pai, porque percebeu todo o esforço que ele fez nos últimos meses em meio a situações complicadas, e durante toda aquela noite ele fica tentando consertar sua máquina até que finalmente consegue. Por sorte, ele vende por $250, o que o ajuda a sobreviver por 4 semanas. E para celebrar esse momento, ele decide ficar em um hotel com uma boa cama, mesmo que seja por apenas uma noite. No dia seguinte, ele leva Christopher à praia para se afastar de tudo e ter um momento especial juntos. Mais adiante, ficamos sabendo que Chris conseguiu fechar muitos negócios graças aos contatos que fez quando foi ao jogo de futebol. Assim, ele foi reconhecido pela Twistle após fechar um acordo com 31 contas. Depois, o treinador chama Chris para uma reunião e ele se preocupa ao ver que o diretor quer falar com ele. Mas o que ele tem a dizer é que está oferecendo a ele o cargo de corretor de ações, e se aceitar, começará a trabalhar já amanhã. Chris, bem-vindo. E antes de ir embora, o diretor devolve os $5 que Chris havia emprestado para o táxi alguns dias atrás. Ao sair dali, começa uma nova parte da sua vida, a qual Chris se orgulha de chamar de felicidade. O vemos comemorar entre as pessoas, pois apesar de todo o esforço, mal acredita que conseguiu e que tudo valeu a pena. Então ele busca o filho na escola para abraçá-lo forte. Soube-se que, após iniciar sua carreira nessa empresa, Chris Gardner fundou sua companhia de investimentos em 1987. Depois, ele e Christopher passeiam e conversam rindo em um bairro bonito. Assim, em 2006, Chris Gardner fez um acordo comercial com ações de sua empresa e se tornou multimilionário. Esse foi Em Busca da Felicidade. Deixem o like, comentem quais filmes querem no canal, inscrevam-se e ativem o sininho para não perder novos vídeos.